Já utilizamos mais de uma vez uma propriedade que escrevemos sob a forma de J dV igual a zero na magnetostática. Ou seja, sempre que divergente de J pudermos escrever sob a forma de divergente de J igual a zero, nessas circunstâncias vale esta propriedade aqui. E ela foi assumida com base em argumentos, né, bastante sólidos, no sentido de que isto aqui resulta do fato de que, nessas circunstâncias, as linhas de campo do vetor J são linhas fechadas. Porque nós, ao estudarmos a lei divergente de B igual a zero, concluímos que as linhas de campo do vetor campo magnético sempre se fecham e vem desta propriedade aqui, ou seja, o fluxo de J numa superfície fechada é igual a zero. Ora, o que nós decidimos aqui é provar algo parecido com isso aqui, porque não é exatamente, mas é um caso particular deste, onde a gente substitui, e temos feito isso aqui muitas vezes, né? A gente substitui J dV, né, por a integral de I dl. Será que nós vamos calcular esse I dl ao longo de um caminho fechado? Porque só nessas circunstâncias é que eu posso demonstrar que I, ao longo de um caminho fechado, dl é igual a zero, se o caminho for fechado. E é isso que a gente pretende demonstrar. Para isso, nós fazemos o seguinte: nós dividimos o caminho em N segmentos e aproximadamente retos. Na verdade, nós vamos começar como sendo segmentos retos. No limite em que n tende a infinito, isso aqui já vai se amoldando a forma da curva. Então, se eu tenho n segmentos, né, e nós vamos considerar cada segmento com o mesmo comprimento, de forma que neste segmento aqui, por exemplo, este comprimento é igual a L. É claro que em cada segmento, este vetor delta L para o iésimo segmento, delta L índice I, é igual a L vezes um versor na direção e com o sentido da corrente elétrica. Então, L vezes E índice I. Ora, portanto, o que nós fizemos é o seguinte: nós vamos mostrar que a soma é uma soma na realidade. Depois nós vamos mostrar que isso aqui vale também para a integral, né? Vamos mostrar que a soma, indo de I de 1 até N, sobre os N segmentos, então o delta L índice I, eu vou poder escrever como sendo igual a L vezes soma desses vetores E índice I. São vetores, portanto, unitários, né?
Mas o fato de serem unitários não é tão importante. Na verdade, eu nem sequer precisaria dividir isto em segmentos do mesmo tamanho. Poderia ser de tamanhos diferentes. Isso realmente não é importante. Muito bem. Não estou falando do caso no plano. Pode ser no espaço. Agora, veja, nós vamos dividir de tal maneira que o iésimo segmento, o enésimo segmento, coincida com o primeiro. Coincida com o primeiro. Portanto, o que nós temos aqui é a soma de vetores. Por exemplo, se eu não dividir em segmentos de tamanhos iguais, eu estou, por exemplo, somando delta L índice 1 com delta L índice 2 com delta L índice 3, que é esse outro vetor, a somatória até um número, por exemplo, 5, vai me dar um valor delta L aqui. Ora, e se eu somar até o último coincidindo com o primeiro? Ora, esse delta L é igual a zero, porque o vetor soma é obtido do ponto de vista da geometria como sendo esse vetor aqui que fecha o caminho. Ora, no caso em que ele é fechado, esse delta L é igual a zero. Portanto, a soma, né, sobre delta Li, quando eu considero uma soma de I até N, isso aqui é igual a zero. Mas eu considerei o caso discreto. No entanto, o que eu devo fazer é tomar o limite, eu vou considerar um número suficientemente grande de partições, eu vou considerar, no caso em que n tende a infinito, essa soma de I indo de 1 até n, delta Li, que nós já mostramos ser igual a zero, isso aqui nada mais é do que a integral ao longo de um caminho fechado de dLi. Essa é a definição na realidade. Portanto, tendo em vista que isso aqui vale para qualquer número de partições que eu fizer, e o que eu tenho interesse é no caso em que o número de partições tende a infinito, e isso não importa o número de partições, eu acabei de mostrar, portanto, que I integral de dl ao longo de uma espira tridimensional qualquer, isto é igual a zero. É claro que se pode demonstrar facilmente utilizando exemplos relativamente simples, né? Por exemplo, uma espira retangular, vamos ver qual é o argumento, né, para uma espira retangular. Veja-se que neste caso, aqui, eu vou, por exemplo, dividir em 4 segmentos e posso tomar esse aqui o segmento 1, esse aqui o segmento 2, esse aqui o segmento 3, esse aqui o segmento 4. Veja que delta L1, para ser bem preciso mesmo, se eu usar aqui esse referencial cartesiano e chamar esse eixo aqui de x e esse eixo aqui de y, então, se este lado aqui é A
e esse lado aqui é B, então delta L1 é igual a A vezes J. Delta L2 é igual, agora este lado aqui é B, ele é igual, aqui o sentido é este, né? Já que a corrente é assim, delta L2 é igual a menos B vezes I, delta L3 é igual, L3, a corrente está neste sentido aqui, portanto, é igual a menos A vezes J, ela tem o sentido oposto, e delta L4 é igual a B vezes E. Ora, somando, o que nós encontramos? Zero. De forma que isso vale para qualquer geometria. Eu havia feito uso dessa ideia aqui de fechar, né, quando eu faço a soma, né. É isso exatamente o que eu tenho aqui. Quando eu somar os 4, no caso de uma espira retangular, eu vou obter um resultado que é igual a zero. Portanto, essa propriedade, de fato, é uma propriedade bastante geral e vale para uma espira de qualquer forma. Não precisa estar contida no plano, porque o argumento que nós utilizamos é um argumento que vale em 3 dimensões, vale em 2 também.